Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Vamos lá para mais uma leitura do nosso devocional, da nossa leitura bíblica. Hoje, dia 15 de maio de 2022, domingo, e nós estamos muito felizes por tudo aquilo que Deus já fez hoje, né? Graças a Deus pelas nossas vidas, graças a Deus por tudo que Deus fez. Isso sempre é muito bom. Vamos começar orando, entregando esse momento ao Senhor. E em seguida a gente vai começar fazendo a nossa leitura aqui. Pai, nós te agradecemos, Jesus, por essa noite, por esse momento, que nós vamos mais uma vez, Senhor, parar tudo que estamos fazendo, dedicar esse momento exclusivamente ao Senhor, para que possamos meditar, ler a Tua palavra, Senhor, e assim continuarmos construindo o nosso entendimento naquilo que o Senhor fez, que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Muito obrigada, Jesus, por cada revelação, por cada entendimento, Senhor, que nós vamos ter nessa jornada. Cremos, Pai, que o maior desejo do coração do Senhor para nós é esse entendimento sendo construído dentro de nós. É o desejo de ter esse relacionamento conosco diário, onde nós podemos conversar com o Senhor, onde o Senhor pode falar conosco através da sua palavra. E é esse o maior desejo que o Senhor tem, Pai, ter comunhão conosco, estar conosco todo o tempo. Obrigada, Jesus, por esses momentos tão bons, Pai, na tua presença. Hoje já nós podemos estar na tua casa, junto com os nossos irmãos, cultuando, engrandecendo o teu nome, falando, Pai, daquilo que o Senhor tem feito em nós, com os nossos irmãos, e assim ter comunhão, Pai, uns com os outros, Pai, cumprindo todo o propósito que o Senhor tem como corpo de Cristo para nós também, Senhor. Muito obrigada pelo dia de descanso. Obrigada, Pai, por esse dia em família. Tudo que o Senhor tem dado para nós tem sido melhor. Muito obrigada, Jesus. Somos muito gratos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor está construindo em nós e através de nós. Obrigada, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Vamos lá? Hoje a gente começa um trecho muito bacana do Velho Testamento, que é o reinado de Salomão, né? Hoje a gente começa o reinado de Salomão. A gente sai então desse ciclo agora do reinado de Davi, iniciamos então o ciclo do reinado de Salomão. Salomão ele reina aproximadamente 40 anos também, segundo os relatos, né, históricos, de 985 a 945 a.C. Então a gente vai ver um reinado aí também tão próspero quanto do seu pai Davi e ainda mais grandioso, né, ainda mais maravilhoso, porque Salomão cumpre um tempo de paz sobre a terra. E esse tempo de paz fala, ao meu ver, sobre esse milênio que nós vamos ter na volta de Cristo, com a instauração desse templo e da adoração e da terra totalmente restaurada, totalmente em paz, porque Deus estará reinando, né? Jesus estará reinando já aqui na terra. Mas vamos entender o que o Velho Testamento está dizendo para nós e assim a gente vai caminhando nesse entendimento. Então aqui a gente começa com 1 Reis, capítulo 2, versículo 12. 1 Reis, capítulo 2, versículo 12. É um versículo só. Diz assim: Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Esse mesmo trecho está lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 23, 24 e 25. 1 Crônicas 29, a partir do versículo 23. Diz assim: De maneira que Salomão assentou-se com o rei no trono do Senhor, em lugar de Davi, seu pai. Ele prosperou e todo Israel lhe obedecia. Todos os líderes e principais guerreiros, bem como todos os filhos do rei Davi, prometeram submissão ao rei Salomão. O Senhor exaltou muitíssimo Salomão em todo Israel e concedeu-lhe tal esplendor em seu reinado como nenhum rei de Israel jamais tivera. Então vocês percebem que Deus fala de uma forma ao mesmo tempo presente, porque como é que ele pode dizer que nenhum rei de Israel jamais tivera, sendo que nesse momento ele era o terceiro, né, na linhagem, Saul, Davi e agora Salomão. Mas Deus estava falando profeticamente de que Salomão é a representação de um rei totalmente esplendoroso,
cheio de graça, de poder, de majestade, de riqueza, de domínio, e que esse reino não vai ter fim, que é o reino de Jesus do milênio. A gente vai entender um pouquinho mais disso. Então fala que todos os filhos e todo o reino de Israel se submete a Salomão. Segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 1. Segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 1. Hoje a gente vai falar bastante endereços, né? Versículos e capítulos, então fiquem aí de olho. Qualquer coisa, pausa aí um pouco o vídeo, você que está assistindo depois, e vai acompanhando. Primeiro, segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Agora, 1 Reis, capítulo 2, versículo 13. 1 Reis, capítulo 2, versículo 13 em diante. Agora nós vamos do 13 até o 38. Adonias, o filho de Agite, foi até Betseba, mãe de Salomão, que lhe perguntou: Você vem em paz? E ele respondeu: Sim, e acrescentou: Tenho algo para lhe dizer. E ela disse: Fale. Você sabe, disse ele, que o reino era meu. Todo Israel me via como seu rei, mas as circunstâncias mudaram e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele. Agora quero fazer-lhe um pedido e espero que não me seja negado. E ela disse: Fale. Então ele prosseguiu: Peça, por favor, ao rei Salomão que me dê a sunamita Abisag por mulher, pois ele não deixará de atender você. Está bem, respondeu Batseba. Falarei com o rei em seu favor. Quando Batseba foi falar ao rei em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois assentou-se no seu trono, mandou que trouxessem um trono para sua mãe, e ela se sentou à sua direita. Tenho um pequeno pedido para lhe fazer, disse ela. Não deixe de me atender. E o rei respondeu: Faça o pedido, minha mãe. Não deixarei de atendê-lo. Então ela disse: Dê a sunamita Abisag por mulher a seu irmão Adonias. O rei Salomão perguntou à sua mãe: Por que você me pede somente a sunamita Abisag para Adonias? Peça logo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. Afinal, ele é o meu irmão mais velho. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor: Que Deus me castigue com todo rigor, se isso que Adonias falou não lhe custar a sua própria vida. E agora eu juro pelo nome do Senhor que me estabeleceu no trono de meu pai Davi, e conforme prometeu, fundou uma dinastia para mim, que hoje mesmo Adonias será morto. E o rei Salomão deu ordens a Benaia, filho de Joiada, e este feriu e matou Adonias. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou: Vá para Anatote, para suas terras. Você merece morrer, mas hoje eu não o matarei, pois você carregou a arca do soberano, o Senhor, diante de Davi, meu pai, e partilhou de todas as aflições dele. Então Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Quando a notícia chegou a Joabe, que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se às pontas do altar. E foi dito ao rei Salomão que Joabe havia se refugiado na tenda do Senhor e estava ao lado do altar. Então Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada: Vá matá-lo. Então Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe: O rei lhe ordena que saia. E ele diz: Não, respondeu ele, vou morrer aqui. Benaia relatou ao rei a resposta de Joabe. Então o rei ordenou a Benaia: Faça o que ele diz, mate-o e sepulte-o. Assim você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente que Joabe derramou. O Senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue que derramou. Ele atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem o conhecimento de meu pai Davi, e os matou à espada. Os 2 homens eram Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jéter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre a cabeça de Joabe e sobre a dos seus descendentes para sempre. Mas que a paz do Senhor esteja para sempre sobre Davi, sobre os seus descendentes, sobre a sua dinastia e sobre o seu trono.
Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou, e ele foi sepultado em sua casa no campo. No lugar dele, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, para o comando do exército, e o sacerdote Zadok, no lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe ordenou: construa para você uma casa em Jerusalém. Você morará nela e não poderá ir para nenhum outro lugar. Esteja certo de que no dia em que sair e atravessar o vale de Cedron, você será morto, e você será responsável por sua própria morte. Simei respondeu ao rei: a ordem do rei é boa, o teu servo te obedecerá. E Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Então, essa passagem que a gente está lendo aqui fala sobre essa ordem que o próprio Davi, né, deixa para Salomão a respeito dessa justiça que ele traria contra os seus inimigos durante o reinado de Davi. Davi já havia falado para Salomão a respeito de Joabe, a respeito de Simei e a respeito de Adonias, no caso, né? A ira aqui contra Adonias, ela aparece por causa do pedido dele de ter essa sunamita como esposa. Muito provavelmente era uma das concubinas de Davi. Eu não me lembro aqui agora e eu não cheguei a consultar isso. Mas se vocês puderem dar uma consultada aí, deve ser alguém que iria afrontar de forma veemente, né, a família de Davi. Então, Adonias estava, na verdade, querendo afrontar Salomão nesse momento. E ele se ira e ele fala para a mãe dele que se ele não julgar essa causa nesse dia, ele não é ele, né? Então ele fala que a própria mãe poderia sofrer consequências por causa desse pedido que ela estava fazendo para ele. Ela mal imaginava o quanto Adonias e essas outras pessoas, que é Joabe e Simei, haviam feito mal a Davi no seu reinado. Então ele cumpre, né, esses 3 propósitos já. Ele mata Adonias, seu irmão, e aqui, se não me engano, cumpre o 4º, né? Que Deus falou que iria matar até a 4ª geração. Então, se não me engano, aqui em Adonias acaba essa 4ª geração do cumprimento de juízo por causa do pecado de Davi. Nós temos Joabe, porque ele matou aqueles 2 homens também, injustamente, dentro do reinado de Davi. E Simei, por ter amaldiçoado Davi também, Salomão dá um juízo para ele de que ele deveria morar em Jerusalém e não deveria sair para lugar nenhum. É como se fosse uma prisão domiciliar. Então Simei tinha essa proposta. Se ele saísse de Jerusalém, ele seria morto automaticamente porque ele estava em prisão domiciliar. Ele não poderia sair dali. Então Salomão começa a limpar o reino. E aí ele já coloca Joiada, né? Filho de Benaia, não é isso? Benaia, perdão, filho de Joiada como seu comandante do exército. Ele troca o posto de comandante de Joabe para Benaia, e de Abiatar, que era o sacerdote no reinado de Davi, para Zadok no reinado de Salomão. Por quê? Porque, na verdade, Abiatar é da linhagem de Eli, e lembra da profecia que o Senhor deu para Eli, de que toda a sua descendência seria alguém que buscaria o favor do rei, mas não encontraria, que eles pediriam esmolas, né? Eles dependeriam da oferta de esmolas para sobreviver por causa do pecado de Eli e da sua família. Então Deus trouxe um juízo muito forte sobre a família de Eli e todos os seus descendentes. E aqui no caso de Abiatar, ele fazia parte dessa linhagem. Então por isso que nesse momento Salomão também traz esse juízo sobre Abiatar, porque ele era da família de Eli, e mal sabia Salomão que ele estava cumprindo a própria profecia que o próprio Deus tinha dado ainda quando Eli era vivo, muitos anos antes disso. Salomão está cumprindo um juízo sobre alguém que lá atrás pecou e carregou sobre si o pecado do seu pai e da sua família, e Deus estava fazendo juízo nesse momento, ok? Vamos continuar aí. Agora, 1 Reis, capítulo 3, versículo 1. Só esse versículo. 1 Reis, capítulo 3, versículo 1. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. Então aqui começa as alianças que Salomão faz com os outros reinos vizinhos, e aqui começa justamente pelo Egito, e alianças
entre reinos geralmente se davam através de casamentos, porque se houvesse casamento, haveria partilha de bens, partilha de herança no final, né? Então, para as nações era importante essas alianças de casamento, porque faziam então com que alianças de paz se formassem através do casamento. Então, uma das primeiras esposas, ou a primeira esposa de Salomão aqui que a gente vê descrito na palavra, é essa filha do faraó do Egito, que ele faz essa aliança e se casa com ela, e ele traz ela então para a cidade de Davi, até que a sua casa, que o seu templo, que o templo de Salomão esteja pronto, e que também o palácio de Salomão e que também o templo esteja pronto. Eu acredito que o casamento dele só vai acontecer de verdade, né, ali depois dessa construção. Vamos ver como é que vai se desenvolver aqui. Vamos lá. Agora Salmo 45. Salmo de número 45. Diz assim: com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei. Seja minha língua como a pena de um hábil escritor. És dos homens o mais notável. Derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Prende a espada à cintura, ó poderoso. Cobre-te de esplendor e majestade. Na tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei. Debaixo dos teus pés caem nações. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis estão entre as mulheres da tua corte. À tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir. Ouça, ó filha, considere e incline os seus ouvidos. Esqueça o seu povo e a casa paterna. O rei foi cativado pela sua beleza. Honre-o, pois ele é o seu senhor. A cidade de Tiro trará seus presentes. Seus moradores mais ricos buscarão o seu favor. Cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos, com vestes enfeitadas de ouro. Em roupas bordadas é conduzida ao rei, acompanhada de um cortejo de virgens, são levadas à tua presença. Com alegria e exultação são conduzidas ao palácio do rei. Os teus filhos ocuparão o trono de teus pais. Por toda a terra os farás príncipes. Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações. Por isso as nações te louvarão para todo o sempre. Esse fala de um casamento mesmo, né? Ele está falando sobre uma noiva, sobre um casamento. Aqui eles colocaram porque pode ter sido, né, um salmo criado justamente em algum dos casamentos ali naqueles tempos. Não data, né? Não fala exatamente de quem esse salmo, essa música, mas fala que é um poema, um cântico de casamento, né? Uma noiva está se preparando para o seu noivo aqui nesse momento. Vamos continuar? 1 Reis, capítulo 3, versículo 2. 1 Reis, capítulo 3, versículo 2 em diante. Acho que é o 2 e 3 só. Aqui, isso mesmo. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, e o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. Então está falando sobre a sequência, né, da adoração nos mesmos lugares que Davi e todos os sacerdotes faziam. Salomão segue com esses rituais nos mesmos lugares sagrados até que o templo seja feito, ok? 1 Reis, capítulo 3, versículo 4. Só esse versículo. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Gente, quando a gente vê esses números de sacrifícios, de holocaustos que eles faziam, para nós parece
absurdo, né, o número de animais que eram sacrificados. Mas eu posso garantir para vocês de que não é absurdo, porque o número de rebanho, de gado, de todo tipo de animal que eles tinham era muito grande. Então, oferecer esses sacrifícios para eles era a menor parte, porque era algo que eles queriam realmente agradar ao Senhor. E esses holocaustos eram oferecidos para que toda essa comida, toda essa carne fosse oferecida a todos aqueles que viessem ao banquete, a todos que viessem a esse sacrifício, a todos os levitas, a todos os sacerdotes. Então existiam muitas famílias que dependiam desses sacrifícios para comer. Lembrando sobre essa lei que foi deixada de que os levitas e os sacerdotes eram cuidados pelas outras tribos de Israel. E aqui nesse caso pelo rei, né? O rei tinha também essa incumbência porque ele estava ali para fazer isso também. Segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 2 em diante. Segundo Crônicas, capítulo 1, do 2 em diante, do 2 até o 6. Salomão falou a todo Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de família. Depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera, estava em Gibeon, em frente do tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a assembleia consultaram o Senhor, e Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. É a mesma passagem, né? Falando que eles estavam reunidos em Gibeon para fazer esse sacrifício e consultar ao Senhor, orar ao Senhor, ver qual é a próxima direção. Como é bom quando nós temos essa convicção, quando nós temos essa certeza de que somos guiados pelo Senhor, porque nós buscamos essa direção que Deus tem para nós, dia após dia. Quando nós obedecemos a palavra, quando nós estamos aqui lendo, ou quando nós oramos, jejuamos, quando nós fazemos as nossas disciplinas espirituais, tudo isso está sendo feito. Nós estamos pedindo direção ao Senhor. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5 em diante. Versículo 5 até o versículo 15. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. E Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantivestes grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Seu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Pois, ao teu servo Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido de Salomão, que Salomão fez, agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Então, esse texto é um texto também muito falado, pregado. Muitas pessoas citam esses versículos a respeito do pedido de Salomão de sabedoria. E a gente percebe já nesse primeiro versículo aqui de que o Senhor aparece para ele em sonho. Ele está dormindo em Gibeon e o Senhor aparece para ele em sonho e
faz a pergunta, né? O que queres, né? Peça-me o que quiseres e eu lhe darei. E aí Salomão começa primeiro engrandecendo ao Senhor, dizendo o quanto ele foi bom com seu pai, o quanto ele realmente exaltou a casa de Davi, colocou ele no trono, e ele diz, Senhor, eu não posso dirigir esse teu povo, que é um povo que nem se pode contar, quão grande era o número de Israel, do povo de Israel. É muita gente. Se a gente olhar pelos números que a gente já falou até aqui, são milhares de milhares, né? Era muita gente. E ele então pede sabedoria, né? Discernimento, na verdade. A gente fala sabedoria, mas ele fala assim, quer ver? Ele pede discernimento. O pedido que. Peraí, deixa eu pegar aqui, versículo 9. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu grande povo? Então, quando a gente fala que Salomão pede sabedoria, o versículo bíblico ele não fala exatamente sabedoria, ele pede discernimento, né, no seu coração para discernir entre o bem e o mal. Então, na verdade, assim, o que Salomão queria era saber fazer justiça, era saber discernir aquilo que era bom ou aquilo que era bênção, né, ou aquilo que era entre o bem e o mal. Então, a gente precisa entender que o que Salomão está pedindo não é exatamente a sabedoria que a gente imagina de uma pessoa muito inteligente, não. O que Salomão está pedindo é discernimento espiritual. Era saber olhar para uma situação e saber se aquilo vinha de Deus ou vinha do maligno, se aquilo tinha a mão de Deus ou a mão do maligno, se aquilo estava na direção do Senhor ou na direção do maligno. Então a vida de Salomão estava sendo colocada para entender e distinguir o espírito que estava sendo ministrado naquele momento diante dele. É isso que ele vai pedir. E a maioria das pessoas fala sabedoria porque é o mais interessante de se falar, mais fácil, né? E não de discernimento aqui espiritual. Mas o versículo 9 fala sobre isso. E aí o pedido de Salomão, Deus se agrada disso, né? E aí a palavra do Senhor fala que por ele não ter pedido, já que você não pediu nem vida longa, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, né? Farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio. Aí Deus fala que para ele conseguir discernir entre o bem e o mal, a sabedoria de Deus é necessária. Entende? O pedido de Salomão é sobre discernimento entre o bem e o mal. E o Senhor diz que um coração sábio. O que é ser sábio, gente? Eu já falei algumas vezes aqui, mas vou repetir. Sábio é aquele que ouve os conselhos de Deus, os decretos de Deus, os mandamentos de Deus e põe em prática. E executa isso e põe na sua vida isso como regra, e põe na sua vida isso como uma maneira de viver segundo o padrão de Deus. Isso é ser sábio. Ser inteligente é estudar, é ler, é fazer tantas coisas que nos trazem inteligência. Agora, sabedoria é algo que só pode vir do próprio Deus através de obediência à sua lei, aos seus mandamentos, aos seus decretos, e assim nós nos tornamos sábios. E aí Deus diz, né, que vai dar para ele um coração sábio e capaz de discernir de modo que nunca houve e nem haverá outro como ele. Então, mais uma vez, o Senhor fala profeticamente a respeito de alguém que é totalmente único. Salomão foi único no seu tempo a respeito de todas as coisas. E ele então pede para Salomão obedecê-lo e fazer tudo quanto Davi já havia pedido para ele fazer. E aí ele acorda. Ele percebe que foi um sonho e ele volta para Jerusalém e ele vai lá e sacrifica os holocaustos, chama toda a sua corte para comer daquele sacrifício, porque aqui mais uma vez, ó, a oferta foi de comunhão. Qualquer coisa, se você não lembrar, volta lá. O que é uma oferta de comunhão? Uma oferta de comunhão é um sacrifício que se oferece em favor da minha vida, mas não por causa de pecado, e aquele alimento, aquele sacrifício, aquele animal, ele pode ser compartilhado entre todos que estão ali diante de mim. Isso é uma oferta de comunhão. Qualquer coisa, volta lá e dá uma lida sobre a oferta de comunhão para a gente poder entender o que Salomão fez nesse momento. Segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 7, vai falar o mesmo texto, né? Segundo Crônicas 1,
do 7 em diante. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Peça-me o que quiser e eu lhe darei. E Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este tão grande povo? Deus disse a Salomão: Já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Então o Senhor faz essa promessa para Salomão a respeito desse pedido muito sábio que ele faz, né? Salomão, ele é muito sábio naquilo que ele pede ao Senhor nesse momento, e por isso o Senhor soube então fazer também a entrega dessa sabedoria, porque sabia que ele ia administrar muito bem isso. Segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 13. Segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 13. Então Salomão voltou de Gibeon, de diante da tenda do encontro, para Jerusalém e reinou sobre Israel. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 em diante. A primeira sabedoria de Salomão é demonstrada em uma resposta. Percebam, aqui termina o nosso devocional de hoje. Vamos entender essa primeira demonstração de sabedoria de Salomão. Esse texto é extremamente conhecido e vamos dar uma olhadinha nele aqui agora. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 em diante. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho, enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado, e o pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto, mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o meu filho, que eu dera à luz. A outra mulher disse: Não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: Não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. E o rei disse: Esta afirma: Meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: Não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: Tragam-me uma espada. E trouxeram-lhe. E ele ordenou: Cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida de compaixão materna, clamou: Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: Não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu seu veredito: Não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Tá vendo, gente? Como o próprio texto fala para nós, o último versículo ele é tremendo, porque ele fala exatamente o que Salomão pediu. O que ele queria era discernimento espiritual diante de todas as situações que Israel passaria, que as pessoas passariam, que ele passaria. Porque quando nós temos um espírito guiado pelo Espírito de Deus, quando a sabedoria de Deus está sobre nós, quando a palavra de Deus ela é viva no nosso espírito, na nossa mente, nas nossas atitudes, nós com certeza seremos muito bem-sucedidos em tudo que fazemos. Nós vamos prosperar naturalmente. Por quê? Porque somos pessoas sábias, não somente inteligentes. A resposta de Salomão nesse momento
dessas duas mulheres, dessas duas prostitutas, faz toda a diferença no entendimento que ele tem dessa história. A resposta dele foi exata, foi precisa para saber quem era a verdadeira mãe. É um texto extremamente lido aí e falado a respeito dessa sabedoria de Salomão nesse momento com essas duas mulheres. E aí o final diz: quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Gente, quando a gente tem um espírito sábio, a gente vai fazer justiça. O que é fazer justiça? É ser obediente aos mandamentos do Senhor. Porque aquele que faz justiça faz baseado na palavra de Deus, faz baseado nos decretos, nos mandamentos, nas leis que o Senhor deixou para nós. Porque Deus deixou tudo escrito. A palavra de Deus ela é extremamente completa em tudo que ela diz a respeito da nossa vida, do nosso dia a dia, do tratamento com o próximo, do tratamento com as finanças, do tratamento com a família, do tratamento com os filhos, com a esposa, com o marido, nos negócios, com a igreja. Gente, tudo que nós precisamos como manual de vida, de sabedoria, vinda do próprio Deus, está dentro desse livro que nós estamos lendo. E quando nós, então, entendemos isso e nos debruçamos e desejamos, então, todos os dias estar com essa palavra e desejamos nos alimentar dela e decidimos agir segundo a palavra e decidimos transformar a nossa mente para agirmos segundo a palavra de Deus, com certeza nós somos consideradas pessoas sábias. A sabedoria de Deus está sobre nós para fazer justiça, obediência. Ainda que para mim seja doloroso, ainda que custe algum sacrifício da minha vida, mas quando eu decido ser sábio, eu decido agir com justiça. E isso é maravilhoso, gente. Entender isso é algo maravilhoso. Amém? Nós terminamos a nossa leitura de hoje aqui. Amanhã a gente continua aí sobre as coisas, né, que Salomão vai começar a fazer e a administrar esse reino que Davi deixa para ele, com todas essas situações que ele vai começar agora nos preparativos do templo. Nós vamos começar a ver coisas maravilhosas a partir de agora. Alguns textos são um pouco mais cansativos, né? Porque falam de novo sobre algumas sequências dessa construção, das salas, das medidas. Mas, gente, percebeu o quanto Deus está construindo algo grandioso para a sua habitação na terra? É maravilhoso ter esse entendimento, né? Desse reino de Cristo sendo estabelecido na terra, através do corpo de Cristo, através da sua igreja, através desse reino de Salomão. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso amanhã, para a glória do Senhor. Deus abençoe, uma ótima noite de descanso, que vocês possam aí ter um início de semana cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe.